Ter tudo não significa sentir-se completo. E aí, tropa do Leléu, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vim compartilhar com vocês um resumo e o dia, minha experiência de quando eu li O Adultério de Paulo Coelho. Pessoal, desde já peço vocês para deixar aquele like, inscreva-se no canal se não for inscrito, que ajuda demais, tá? Muitas pessoas vêm aqui, assistem o vídeo e não se inscrevem no canal. Isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal. Pessoal, esse livro aqui, eu li ele tem anos, mas é engraçado como os livros do Paulo Coelho, quando eu leio, eles ficam na minha cabeça e toda vez que eu olho para esse livro, eu lembro da história. É bizarro, não sei se é o jeito que o Paulo escreve bem, a narrativa dele é muito fluida, pra mim, né? Tem muita gente que não gosta do Paulo, muita gente que gosta, portanto que é um dos, não me engano, é um, dois ou o maior escritor aí do Brasil, que eu digo em questão de vendas, né? Ele tem aí, não me engano, são 80 idiomas no, não me engano, no livro dele do Alquimista. Eu não sei se todos eles são traduzidos para mais de 80 idiomas, mas eu sei que o Alquimista é. Esse eu tenho certeza. Então é um escritor brasileiro que é muito, muito conhecido, né? E eu já li das obras dele ali O Adultério e li também O Demônio e a Senhorita Prim também, que é muito bom, mas em outro vídeo eu falo sobre ele. Aqui nesse livro, por enquanto, eu vou ler aqui para vocês essa parte aqui de trás, um resumão aqui, né? A sinopsezinha. E vamos lá. Aqui, é melhor não viver do que não amar. Já começa desse jeito aí, uma bombinha, né? Minha tristeza se tornou rotina. Ninguém percebe mais. Não consigo mais dormir direito. Sinto-me egoísta. Continuo tentando impressionar as pessoas como se ainda fosse criança. Choro sozinha e sem motivo no banho. Só fiz amor com vontade mesmo uma vez em muitos meses. E você sabe bem de que dia estou falando. Já considerei que tudo isso seja um rito de passagem, consequência de eu ter passado dos 30 anos. Mas essa explicação não basta. Sinto que estou desperdiçando minha vida, que um dia vou olhar para trás e me arrepender de tudo o que fiz, menos de ter me casado com você e tido nossos lindos filhos. Mas isso não é o mais importante. Para muitas pessoas sim, mas para mim não é o suficiente. Cara, esse livro, para mim, ele foi tão bom que uma certa hora eu fiquei com raiva, principalmente da protagonista. O nome dela aqui no livro se chama Linda, né? Ela mora na Suíça, ela é jornalista, porém tem uma família impecável, a família dela é top, tem uma vida muito boa, uma vida que vamos supor que todos queriam ter. Porém, tem seus problemas, né? Acho que como se diz, nem toda vida é perfeita. Nem toda vida não, acho que nenhuma vida é perfeita. Ela tem muitas coisas, mas para ela falta sempre algo, né? E a Linda, como ela mora na Suíça, o primeiro questionamento dela logo no início é ser jornalista. Porque normalmente os jornalistas de outros países têm coisas para entreter eles, né? Um exemplo, algum assassinato, algo do tipo, um roubo. E lá na Suíça tem uma hora que ela começa a falar que lá ela só fala basicamente pouco sobre política, ou sobre economia, mas são coisas que não dá vontade dela falar sobre, porque é uma rotina, assim como a vida dela, de ser mãe, de ser esposa e uma mulher ali dentro de casa na vida familiar, né? E esse já é um dos primeiros questionamentos dela. Você vendo por esse lado, faz sentido, porque ela mora na Suíça, um lugar é um top demais, paradisíaco, parece uma pintura em tudo que tem, e ela não tem nenhum transtorno, algo ali que confronte ela, né? E ao decorrer do tempo, outra coisa que vai chamando a atenção que você vai vendo é a Linda sentindo falta de uma adrenalina na vida dela, né? Há muito no livro dela de insônia,
um quadro um pouco de depressão por falta de alguma adrenalina ali nela, algo assim. Portanto que no final do livro até acontece algo parecido disso, que ela lembra de que a vida realmente é boa, né? No final do livro tem uma parte que eu acho muito top. Não vou falar aqui que é um grande spoiler, então leiam. Por mais que o livro, acho que não me engano, o livro é de 2007 ou 2008. Posso estar errado, mas para muitos vai ser um spoiler, porque ainda mais que é final do livro. Mas é um grande aprendizado que o próprio marido dela faz com ela. E é interessante ver aqui, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas podem achar, o esposo dela foi babaca, né? Porque a Linda faz muitas coisas que mexem com a estrutura familiar dela. E se não fosse o esposo dela, por um lado de guardar tudo ali para ele, não me engano, eu posso estar errado, ele já sabia, não sabia, mas ele já tinha umas dúvidas, só não buscou ir atrás para realmente saber se era verdade, né? Lá pro meado do livro, a Linda, ela conhece, não, ela revê alguém muito antigo da vida dela, que é o Jacob, né? E por mais que ela trabalhe nesse lado jornalístico, ela acaba tendo um pouco de contato com algo político, como eu disse, né? Jornalístico, por isso está sempre meio que envolvido, e economia também. E esse Jacob, ela conhecia muito tempo atrás, na época que ela era solteira, né? Ela era adolescente, tiveram já um caso, né? Quando eles eram adolescentes. Então ela reencontra o Jacob, né? Então mistura esse quadro de depressiva, de rotina e de uma pessoa que na cabeça dela nada nunca tá bom para ela. Então ela vê ali uma forma de vou me aventurar de novo, né? Ela vê o Jacob está aparentemente bonito, como diz aqui no livro. É um cara que sabe usar o charme dele não só com a beleza, mas também com a lábia, ainda mais pelo cara ser político. O político tem muita lábia. E então eles acabam basicamente ficando. Não é nenhum spoiler que basicamente aqui, se você for ler a sinopse, deixa bem claro isso, e também o título, né? Adultério. Mas o livro não se trata simplesmente de uma questão de traição, né? Mas trata muito dessa questão de a pessoa nunca estar satisfeita com o que ela tem. Ao ver de muitos, a vida da Linda era perfeita para muitas pessoas. Às vezes é o que muitas pessoas querem. E a Linda não. A Linda fala que para ela aquilo não basta, não é o que ela realmente deseja. Mas ao mesmo tempo você vai criando um pouco de raiva da Linda ao decorrer do livro. Não me engano, no Scooby até deu uma 4 estrelas ou 4 estrelas e meio. Eu esqueci, mas eu vou botar aqui na edição. Porque ela é tão humana que você começa a ver erros que ela faz que você também já fez ou que possa fazer. E isso remete muito com o nosso ego, mexe muito com o nosso particular, né? E você cria muita raiva, porque muitas pessoas às vezes querem ler, mas não ler algo que realmente acontece no dia a dia. Eu gosto realmente de ler essas coisas, né? Que acontecem no dia a dia. Porém, ela foi tão humana, que em certo momento eu falei, nossa, poderia ser eu fazendo isso aqui. Talvez se eu não estivesse lendo esse livro, eu poderia ter esses devidos erros. Não só a questão de um adultério ou de uma traição, mas também que, cara, a Linda, ela tinha uma família maravilhosa. Você lendo o livro, a casa dela era perfeita, tudo era perfeito aos olhos do leitor, aos olhos da pessoa que está dentro desse mundo envolvido da história, né? Eu não lembro se esse livro é baseado em algum fato real, porque o Paulo tem muito disso, pegar às vezes uma história de alguém e improvisar dentro do livro dele. Não cheguei a buscar ver por isso, mas se for, faz sentido porque é muito humano os erros dela. E por isso você fica com muita raiva. Eu até botei no Scooby isso, que eu dei nota 4, porque
eu passei muita raiva lendo o livro. Talvez hoje nem tanto, ficaria mais pensativo, mas eu era mais jovem, eu li ali, eu tinha os meus 20 ou 21 anos, ou até menos, não lembro, tem bastante tempo. E hoje em dia eu já tô com 29, então tem bastante tempo que eu li. Porém, é um livro que fica na minha cabeça, que é um livro bem impactante, e de você ficar pensando se o marido dela realmente foi bobo ou não. Hoje, eu sendo pai, né, eu tenho uma visão totalmente diferente. Por quê? Quando você é pai, você não toma as atitudes pensando em você. Você toma atitudes pensando no seu filho ou na sua família. Não é o mais eu, mas sim o que está em torno, né? Por mais que eu não pensar em mim, eu estou sendo hipócrita comigo, porém eu tenho alguém que conta comigo, né? E aqui nessa história, não me engano, eles têm dois filhos. Dois ou três filhos, não lembro agora, isso aí eu esqueci realmente. E você vê que o marido dela, por mais que esteja desconfiado de tudo isso, escolhe ficar com ela e escolhe esperar ela ir falar com ele. Porque as pessoas, quando estão realmente passando por esse quadro de negação na vida, né, de não saber o que realmente para elas fazer, eu acho que todo mundo já passou por isso, não um quadro muito assim de, às vezes, afetar o próximo, mas afetar ela mesma. E é muito bom você ver, até por isso também que eu dei nota 4 porque eu ficava, mano, por que, que ela não vai conversar com o marido dela? Ou por que, que o marido dela não fala alguma coisa? Tá me irritando isso, algo assim. Mas quando ela realmente vai conversar com ele sobre tudo isso, é até muito interessante a conversa. Ele basicamente deixa ela falar e no momento ele corta ela. E é muito maduro a forma que ele lida com tudo isso, né? E desde o momento que ela conta pra ele, ele realmente fala pra ela: por que, que você não me falou? Tem tantas coisas que dá pra gente fazer juntos, né? E ele, nos últimos capítulos, ele vai fazendo umas coisas com ela diferente e ela vai enxergando que realmente foi um pouco o erro dela, um pouco o erro de cada um carrega um pouco de um erro, mas foi muito mais um erro dela de não se abrir com a família dela, com o cônjuge dela, o principal, que é o marido, dele às vezes saber o que fazer para ela ajudar, porque quando somos uma família é um ajudando o outro, não tem como. Né? Por mais que a gente queira no máximo ser solitário, uma hora isso vai consumir a gente e vai afetar quem está ao nosso arredor ali, né? E pessoal, falando um pouco da escrita, eu gosto, como eu disse, eu gosto muito da escrita do Paulo, eu acho muito fluida, faz certos momentos você pensar, certos momentos você se odiar, porque você acaba se vendo nessa história e vendo, pô, eu poderia cometer esse devido erro, por que, que ela é tão ingênua, não ingênua, mas ela é tão hipócrita, né, podemos dizer, de pensar realmente só nela. Mas aí você fala, tá, mas ela abdicou anos da vida dela, a família dela. Então será que ela é muito hipócrita? Então te faz pensar em muitas coisas e também te faz pensar como ser maduro em uma devida situação. E o que, que vocês agiriam se vocês passassem por isso? Se vocês fossem o marido dela ou se vocês fossem a Linda? Qual é a situação que vocês acham, com os nervos que vocês têm aí, como que vocês agiriam em torno de toda essa tragédia aí que tem, né? É óbvio, achei bem interessante de o Paulo fazer o marido dela ser maduro, porque o marido dos livros é o marido ali em um quadro ia se estressar e tal. Então é muito interessante ver essa devida parte, né? Que hoje em dia eu mesmo aprendi muito isso em tomar certas atitudes em cima da minha família, não em cima de mim, né? O correto seria, óbvio, a vida é para mim tomar decisões em cima de mim, porque só eu conheço eu. Ninguém melhor do que eu para conhecer eu que estou na minha cabeça, às vezes, por mais que eu acho que eu não me conheço, mas eu me conheço, isso é muito contraditório, incrível, mas é verdade. Então a gente tem que tomar decisões em cima disso, em cima da nossa
família, né? Eu particularmente, hoje em dia é minha filha, minha esposa, então o que que se eu dar um passo para cá, como iria impactar na minha vida? Eu poderia estar arrastando minha família junto comigo, só eu que iria sofrer, como que vai ser, né? Hoje em dia eu penso muito nisso e a leitura me ajudou muito a pensar dessa forma. Muitos podcasts que eu assisti e ouvi, alguns assisti, alguns ouvi, só ouvi, eu filtrei e peguei como base e sustentação de um grande amadurecimento particular meu, né? E é engraçado a gente ver como a gente sempre acha que não, vamos atrás de tudo. Quando eu conseguir tudo, eu vou me sentir completo. Não, a gente nunca se sente completo. Você vê aqui nesse livro, é bem claro, a Linda nunca se sente completa, sempre faltava algo. E na nossa vida é assim, sempre falta alguma coisa. Pode ser algo carnal, algo espiritual, algo material, sempre vai estar faltando algo. E eu acho que isso que nos motiva é isso que diz que a gente realmente está vivo. Quando a gente parar de sentir que falta água, acho que a gente morreu, né? Porque desde quando a gente nasce, a gente sofre, a gente fica alegre. E desde o momento que eu parar de sentir algo, é sinal que eu estou morto. Né? Você é um mero zumbi andando pelo mundo afora. Mas pessoal, esse foi o dia, né, que eu li. Isso aqui foi o que eu senti. Eu não gosto muito de trazer coisas assim didáticas. Eu gosto de botar aqui o celular e sair falando o que realmente eu senti naquele dia que eu li esse livro. Eu tenho até vontade de reler de novo, mas eu tô com tanta coisa legal para ler atualmente e quem sabe futuramente eu releio ele, porque vou sentir mais raiva da Linda, não tem como. Se vocês lerem, vocês vão sentir raiva, mas é muito importante. Eu acho que é um livro muito importante para uma pessoa adulta ler, pessoa que tem uma família ou quer ter uma família, tá? Não existem relacionamentos perfeitos. Sempre vai ter algo que vai acontecer que possa a vir de te desanimar, mas sempre pense e repense, porque às vezes com cabeça quente a gente pode acabar com tudo e futuramente se arrepender e não ter como mais voltar atrás, né? Não só na vida conjugal, mas na nossa vida pode ser às vezes numa vida profissional, um estudo, algo desse tipo. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe no comentário se vocês já leram essa obra do Paulo Coelho. É Adultério. Eu falei o adultério, mas é Adultério. Acho muito interessante essas três cerejinhas. Eu acho muito bonito porque ele é todo amareladinho em volta da editora Sextante. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Valeu, falou e fui.